Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Leandro e eu vou apresentar o trabalho para a disciplina prática de extensão interdisciplinar 3. Os componentes do grupo sou eu que já mencionei, Beatriz, Vanessa, Rayane, Gabriela, Jennifer e Luzinete. O nosso trabalho, nós chegamos a uma proposta bem interessante, bem relevante para a prática da educação e demais funcionalidades do nosso país. O título dele é A Leitura como Fundamento para o Indivíduo, uma crítica ao projeto de lei 3887 de 2020. Esse trabalho ele nos trouxe a vontade de registrar especificamente a importância dos direitos humanos, algo que é garantido e apontado expressamente na nossa Constituição Federal. Nossa expectativa, então, foi apontar as falhas desse projeto de lei, que em um dos seus pontos vai defender a tributação dos livros. Desta forma, nós tentamos apresentar e apontar dentro desse trabalho a, a grande falha que é promover o desinteresse e a falta de oportunidade para que as pessoas do nosso país leiam e, consequentemente, cheguem a uma educação com um nível mais avançado. Na verdade, então, a nossa crítica que nós vamos apresentar nesse trabalho é que esse projeto de lei ele vai trazer uma precariedade à educação do país. A primeira coisa que a gente precisa ver é o nível de leitura dos brasileiros. De acordo com uma pesquisa feita por uma empresa chamada Picode, que analisou os hábitos de compra de livros dos brasileiros, ela chegou à seguinte porcentagem: 31% da população não lê livros. E essa porcentagem vai representar pessoas que não possuem o hábito da leitura e também que não têm interesse em livros em geral. E esse levantamento foi feito com base numa entrevista com 7.800 pessoas responderam. Outros dados que a gente precisa salientar dentro dessa pesquisa é que 58% dos livros vendidos são comprados em livrarias físicas. Desse número de pessoas que foram entrevistadas, 28% dos leitores baixam livros em sites piratas. 38% dos leitores só compra livros uma vez ao ano. E 6%, apenas 6% compram livros uma vez por semana. E 14% desses leitores acham o preço do livro bem alto, ou seja, excessivo. Dessa forma, a prática da leitura não está totalmente presente entre o nosso povo. E uma prova disso foi uma pesquisa também feita por uma instituição chamada ProLivro. E quais foram os resultados dessa pesquisa? De acordo com o levantamento deles, 44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro. A média de outras obras lidas por pessoa ao ano é de 4,96. Assim, 2,43 terminaram de ler os livros e 2,56 leu só uma parte dos livros. Então, 4,96 é a média de obras lidas por pessoas no nosso país ao ano, mas desse total, apenas 2,43 terminaram o livro. O restante leu apenas algumas partes das obras que compraram e que leram. O desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que é chamado PISA, fez uma prova em 70 países, com estudantes entre 15 e 16 anos. E o resultado não foi muito animador. E vamos ver qual foi o resultado. 51% dos estudantes estão abaixo do nível 2 em leitura.
Isso é considerado o patamar básico, 51%. Ou seja, o nosso país, as pessoas não leem muitos livros, as pessoas não têm esse hábito, e quando compram livros, elas leem apenas uma porção desses livros. A porcentagem de pessoas que compram livros por semana é baixíssima, e dentre os brasileiros, 38% compram apenas um livro por ano. Se você pegar o número de bibliotecas no Brasil e você olhar o número de bibliotecas em Buenos Aires, capital da Argentina, lá nós encontraremos mais bibliotecas do que no nosso país inteiro. Ou seja, não existe uma política de incentivo à leitura. Por isso, em segundo lugar, a gente precisa entender a PL 3887 de 2020. Então vamos entender. A primeira coisa que nós precisamos saber é que o artigo 150, o seu inciso 6º e a linha D da Constituição Federal, vai dizer que existe uma imunidade tributária com relação aos livros. Então a Constituição Federal estabelece uma vedação expressa à tributação dos livros, papéis e periódicos por meio da instituição de impostos. No plano infraconstitucional, a Lei número 10.865 de 2004, mencionada pela Lei 10.753 de 2003, assegura em seu artigo 28, incisos 1 e 2, a alíquota zero para contribuição para o PIS e COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente de venda de livros, jornais e periódicos no mercado interno. No modelo então proposto pelo projeto de lei destacado, desaparecerá a alíquota que foi referenciada, que será expressamente revogada por meio do artigo 130, que por conseguinte, a nova contribuição sobre bens e serviços, a CBS, que vai substituir a contribuição para o PIS e COFINS, incidirá sobre a receita bruta oferida com a comercialização de livros e de periódicos. E aí vai ter uma alíquota de 12%. Ou seja, aquilo que foi expresso na Constituição Federal, trazendo uma imunidade para a tributação de livros, papéis, periódicos, aquilo que é amplamente demonstrado no plano infraconstitucional, nas leis já mencionadas, vai ser substituído, vai ser retirado, e com esse projeto de lei acontecerá uma tributação com a alíquota de 12%. Por isso, nós fizemos esse trabalho para incentivar a leitura, mas ao mesmo tempo criticar esse projeto de lei, que na verdade é uma barreira para a leitura. Porque a leitura é um fundamento para a formação do indivíduo. O indivíduo é formado a partir daquilo que ele lê. O indivíduo é formado a partir daquilo que lhe ensinam. E lhe ensinam a partir de algo que leram e aprenderam. Os livros, eles se relacionam diretamente com o direito à educação, que é estabelecido pelos artigos 205 e artigos seguintes da Constituição Federal. E também com a proteção constitucional da cultura, artigos 215 e 216. E da ciência e da tecnologia, nos artigos 218 e 219. Fica evidente, então, que nós estamos não diante de uma simples retirada da alíquota zero para uma atividade empresarial qualquer, não. Nós estamos diante de um afastamento de um modo de tributação de uma atividade que se relaciona com a efetivação de direitos fundamentais. Você tributando livros, você vai criar algo muito pior e um quadro muito mais amplo do que já encontramos hoje no nosso país. Se a nossa leitura já é uma leitura pequena, uma leitura pífia, tributando os livros, é aí que vamos aumentar o desinteresse das pessoas em ler e, consequentemente, comprar livros. E isso vai redundar numa fraca educação e, consequentemente, vai afetar todas as áreas da nossa sociedade, provocando um caos social.
Esse projeto de lei é inconstitucional, esse projeto de lei é desumano. Ele vai contra os direitos fundamentais dos indivíduos propostos pela Constituição Federal. Chegando então ao fim da nossa apresentação, a nossa proposta é o contrário. A nossa proposta é a criação de políticas públicas que incentivem a leitura, a criação de meios em que as pessoas recebam literaturas promovidas pelo próprio governo, no sentido de bancar literaturas para colocar nas mãos daqueles que não têm nenhum tipo de condições de comprar os livros hoje, que ainda não tem tributação e esperamos que não tenha, e incentivá-los à leitura, a financiar livros para os professores, tanto de ensino fundamental, médio, quanto também de ensino superior, para que eles sejam qualificados e estejam com ferramentas para poder ensinar e levar os outros a amar o ensino e amar os estudos. A nossa proposta vai ao contrário dessa PL, porque a leitura ela é o fundamento para a formação do indivíduo. E tributando os livros, nós vamos promover uma cultura grave de desinteresse e total repúdio à compra de livros e à paixão pela leitura. Agradeço a todos vocês pela atenção, espero que esse trabalho seja relevante para a sua vida e também relevante para a academia. É óbvio que isso aqui é apenas um apêndice, uma introdução. Nós podemos conversar, dialogar e desenvolver um pensamento muito maior acerca de tudo que foi dito. Mas essa foi a nossa proposta e espero que outras pessoas e pensadores se levantem para que o nosso cenário de leitura no país mude, não para pior, mas para melhor. Muito obrigado, um abraço a todos. Tchau.